Há muito tempo atrás, num reino antigo, o rei decidiu promover um concurso e convocou todos os artistas. O desafio deles seria realizar uma obra que representasse a paz. E o rei, então, no dia marcado para o concurso, escolheria a melhor obra. Todos os artistas prepararam com muito amor e empenho suas obras e no dia do determinado concurso expuseram suas obras no grande salão do reino. Os visitantes percorriam contemplando a beleza de cada obra, até que o rei chegou, fez-se aquele silêncio no salão e então o rei começou a examinar obra por obra, minuciosamente, em absoluto silêncio. Percorrendo as obras, a maioria eram de tons claros, traços suaves e representavam a paz através de campos floridos, pastos verdejantes, céu azul iluminado, crianças brincando, relações entre mães e filhos, até que o rei se detém diante de uma obra que chama a atenção. Essa obra representava uma noite escura de tempestade e vendaval. Uma noite onde os tons eram escuros nessa obra, os traços marcantes. E então, depois de algum tempo, o rei anuncia que aquela era a obra vencedora. Essa obra representava, nessa noite fria e escura de tempestade, apenas uma grande árvore no canto da tela e as ondas do mar quebrando nas pedras com muita força. Então, o rei anuncia o vencedor e todos ficam curiosos, até que um artista mais ousado resolve perguntar: Rei, com todo o respeito, mas o tema dessa obra não era paz? Por que você escolheu essa obra tão pesada? Os tons são escuros. Onde você viu a paz nessa obra? E o rei então, calmamente, se dirige àquela obra, aquele quadro, e mostra que no topo daquela árvore, no cantinho da tela, o artista havia pintado um ninho, um lindo ninho de João de Barro. E dentro desse ninho, um detalhe ainda mais impressionante: o passarinho dormia tranquilamente. Então, o rei disse que era aquilo que melhor representava a paz, na opinião dele. A paz mais difícil de mantermos é aquela quando estamos diante de tempestades, vendavais e noites escuras. Essa historinha nos lembra um conselho profundo de Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Será que estamos tranquilos, calmos? Será que nós temos conseguido nos sentir em paz, mesmo diante das tempestades e desafios? Num mundo que, mais uma vez, enfrenta um período de guerras, numa situação em que estamos com níveis de depressão, ansiedade, violência, intolerância tão altos que quase fica difícil para nos reconhecermos irmãos diante dessa família humana na qual todos estamos, vale a mensagem de hoje. Paulo escreveu esse conselho quando ele estava preso, e não foi apenas uma vez que Paulo esteve preso. Aliás,
foram algumas, e para além da prisão, Paulo passou por maus bocados. Foi agredido, espancado, torturado em algumas ocasiões por conta da mensagem que ele defendia. E o que nos chama a atenção é que Paulo começa essa carta aos Filipenses dizendo o seguinte: quero que saibas, irmãos, que o que me aconteceu redundou num progresso para o Evangelho. Minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Ou seja, Paulo começa essa carta dizendo que foi bom ele ter sido preso e tudo que ele passou de ruim e todas as dificuldades que encontrou no caminho, porque aquilo havia ajudado a divulgar a palavra, a fazer ele se tornar conhecido e as pessoas que também acreditavam na mensagem dele terem ainda mais ânimo para espalhar essa mensagem. Então, Paulo está nos falando aqui sobre fé. Assim como na historinha, o que faz o passarinho dormir tranquilo mesmo numa noite escura de tempestade? Fé. E quando falamos de fé, não estamos falando de fé religiosa. Essa é apenas uma delas. Fé, na essência, podemos entender como acreditar. E todos nós temos fé. Todos, desde o cristão, judeu, o ateu, porque todos acreditamos em algo. Fica fácil entender do que eu estou falando quando pensamos no nosso dia a dia. Por exemplo, você sai de casa, pega o seu carro, dirige até o seu trabalho. Só aí você já praticou inúmeras vezes a fé. Primeiro, a fé de que o seu carro não iria quebrar no caminho, a fé de que você não teria nenhum acidente no seu percurso, a fé de que a sua empresa ou o seu emprego ainda estaria lá te esperando, a fé de que tudo daria certo nesse caminho até o seu emprego. E nós praticamos a fé diversas vezes. Por exemplo, quando nos relacionamos com alguém, praticamos essa fé diariamente, de acreditar que aquela pessoa quer o nosso melhor, acreditar que aquela pessoa é confiável. Diversas vezes e diversas situações essa fé pode ser percebida. Nós também podemos praticar a fé em nós mesmos, acreditar nos nossos sonhos, acreditar nas nossas capacidades, nas nossas competências. Escolher acreditar, por exemplo, num pensamento bom, porque muitas vezes podemos escolher pensar, acho que isso vai dar errado, ou acredito que isso vai dar certo, e estamos praticando a fé. E também podemos praticar uma fé religiosa, sim, de ligação com algo maior, acreditar e ter a convicção de que há uma inteligência superior regendo tudo, orquestrando tudo isso. Para aqueles que têm fé em Deus, essa paz fica mais fácil de conquistar. Afinal, todo mundo que conhece os atributos de Deus sabe que Deus, sendo perfeito, ele não pode jamais falhar. E se ele não falha, quer dizer que tudo que nós vivemos faz parte dos planos de Deus, ou da sua vontade, ou pelo menos da sua permissão. Afinal, não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, como já foi dito. Jesus também fala algo muito interessante quando em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele nos diz para não nos inquietarmos pelo que haveremos de comer ou de vestir. E Jesus nos pergunta gentilmente: olha só as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não estocam alimento nos celeiros, e ainda assim, Deus não alimenta elas todos os dias?
pergunta de Jesus é: nós não somos mais do que aves? E depois ele continua: olhem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua riqueza e grandeza, se vestiu de uma forma tão formosa quanto esses lírios. Então, se Deus veste uma plantinha que hoje está viva e amanhã já secou, com tamanha beleza, quanto mais Deus não está cuidando de nós. Que nós possamos encontrar paz nesses momentos desafiadores, reforçando e fortalecendo a nossa fé. Seja a nossa fé em nós mesmos, sabendo que somos capazes de superar as adversidades da vida. A fé no outro também, tão importante de cultivarmos. O outro sendo nosso irmão, nosso pai e mãe, nosso cônjuge, o outro sendo um colega de trabalho e até mesmo um desconhecido. A fé em Deus sobre todas as coisas, sabendo que esse Pai não nos abandona jamais e que mesmo se nós nos preocupamos muito, como Jesus também nos falou, quem de nós, pela força de tanto se preocupar e pelo tempo que investe pensando em algo, pode acrescentar sequer um segundo de vida na sua existência? Nós não temos esse poder. E ter noção de que nós não temos esse controle também é algo que nos traz paz. O que nos inquieta? Normalmente o que nos inquieta são nossas dúvidas, nossa hesitação diante de algo que não estávamos desejando ou prevendo. Quando surge uma incógnita, quando surge uma variável nova que nós não estávamos esperando, um obstáculo no caminho, normalmente é aí que nos inquietamos. Ou quando surge a dificuldade, a doença, a dor, a tristeza, coisas que nos incomodam, que nos fazem nos sentir como num dia nublado, ou numa tempestade, ou numa noite escura. Vamos nos lembrar de que o melhor refúgio nesses momentos está dentro de nós. Nada de exterior pode nos trazer paz enquanto não escolhermos cultivar a paz dentro de nós. Então que possamos a cada dia cultivar a fé, porque a fé nos leva a essa calmaria de confiar que tudo vai dar certo, de confiar que o amanhã será melhor que hoje, de confiar que nós somos capazes de superar qualquer coisa que vier à nossa frente e de confiar também que existe um Pai maravilhoso, que é pai e mãe, é amor puro e que está cuidando de nós o tempo todo, que nós chamamos de Deus. Que assim seja.